bom dia. Você está gripado hoje? Ou conhece alguém que está com algum tipo de gripe? Com certeza sim. Em todas as famílias sempre tem alguém. Porque cerca de 40%, mais ou menos isso, mais ou menos esse percentual, da população de São Luís estão com algum sintoma de gripe, de resfriado, de uma coisa que a gente não sabe o nome, na verdade, mas que está atrapalhando um pouco o nosso dia a dia. E para a gente fazer essa distinção entre todos esses tipos de síndrome gripais e saber quais os sintomas e que tratamento procurar, a gente convidou a médica intensivista Ellen Bentivi para falar um pouquinho mais a respeito disso. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Elda, muito obrigada pelo convite. Como você falou, meu nome é Ellen Bentivi, eu sou médica da terapia intensiva do Hospital Natus Lumine. E eu estou muito honrada de estar aqui para a gente falar desse assunto tão relevante e que a gente está tendo aí um pico endêmico aí na nossa cidade. Pois é assim, parece uma coisa simples, né? Ah, eu estou gripado, parece uma coisa simples de se dizer, né? Mas quem está sentindo a gripe, acha que é uma coisa bem grave, que a gente fica com a sensação, eu estou gripada, por exemplo, né? Eu estou falando para a pessoa, eu estou gripada. Aí a gente fica em dúvida, será que eu estou com influenza? Será que eu estou com H1N1? Ou é Covid? Porque agora está tudo junto e misturado. Como é que a gente faz para descobrir o que a gente tem? Só com o médico? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho mais importante é a gente fazer a diferenciação do que é um resfriado comum para o que é uma síndrome gripal. Então, o resfriado comum é o quê? São aqueles sintomas de coriza, que é o nariz coçando, aquela tossezinha, dor de garganta. Ah, é a minha, pronto, isso, acabei de identificar. Aquele nariz escorrendo, dor nos olhos, é o quê? O resfriado comum são sintomas localizados aqui nas vias aéreas superiores. Já a síndrome gripal tem esses sintomas, mas tem sintomas sistêmicos, que é principalmente febre, ou que você mede, ou que você se sente febril, que é a febre referida, mialgia, que é a dor no corpo, e as dores nas articulações. E por que é bom a gente diferenciar? Porque resfriado comum, geralmente, é uma coisa bem autolimitada e que você se medica e rapidamente ele passa. Já a síndrome gripal, que é causada por esses vírus que a gente vai falar sobre eles, elas podem evoluir para um agravamento. Isso. Ou, então, mesmo se você não agrave, que quem mais agrava são os grupos de risco, você pode disseminar para uma pessoa que pode agravar. Ah, então vamos ficar só nessas duas aqui. Por exemplo, eu estou com uma gripe comum, é aquela que você falou. Ela é mais leve, ela se concentra aqui em cima. É só aquela coriza, é sintoma localizatório. É aquele nariz que escorre, é o olho doendo, é só um sintoma localizado. Não chega a ter febre, não chega a ter febre, você não corpo. chega a ter prostração total. Entendi. Que é quando você fica gripado, totalmente quebrado, o corpo quebrado, assim, falando em termo popular. Exatamente, falando em termo popular. Essa aí é a gripe, síndrome gripal. A síndrome gripal já é essa que vem com todos esses sintomas que a gente quer ficar deitado o tempo todo. Exatamente. Ah, tá. A gente transmite as duas? Transmite as duas, mas quem realmente pode mais agravar são as síndromes gripais. Que a gente tem, no caso, hoje aqui, a gente tem 4 tipos principais causando surtos aqui no Brasil, que são quais? A influenza A influenza B, o Covid e o vírus sincicial respiratório. Ave Maria. São muitas coisas. Muitas. E aí você pode perguntar assim, doutora, mas assim, por que é interessante a gente saber qual que é esse vírus? Por quê? Porque eles podem agravar para um problema que o nome é feio. Chama Síndrome Respiratória Aguda Grave, que nada mais é do que quando essa gripe, ela inflama tanto os pulmões que você não consegue respirar só e tem que procurar o hospital, tem que ir para um suporte de oxigênio, às vezes até mesmo para uma intubação. E aí, por que é importante a gente saber precocemente, quando você tem uma gripe, qual vírus você está infectado? Para ter o tratamento correto. Porque dependendo do vírus, a gente tem um tratamento que evita que agrave. Isso. E qual que é esse vírus? É justamente o que está dando esse surto aqui em São Luís, que é o influenza A. Nós temos 2 tipos de influenza, não é isso? O A e o B. A gente está aqui com o A. A gente está com o surto do A. Também temos casos de Covid, a população fica muito falando, tudo é Covid. Gente, não é tudo Covid. Por favor, a gente tem os dados estatísticos e assim, das síndromes gripais que a gente tem hoje em São Luís, que estão registradas, mais da metade estão sendo causadas por influenza. Entretanto, se você fizer o diagnóstico precoce, você pode tomar a medicação que é o famoso Tamiflu, o oseltamivir, que ele vai evitar
que essa gripe, ela evolua de maneira mais grave. Entendi. Porque é interessante. Mas isso é quando a gente detecta no começo, então quando a gente procura logo um especialista no começo. Porque a nossa tendência é a automedicação. Todo mundo sabe o que fazer num caso de gripe. Então é quase ninguém quer ir para o hospital. Por exemplo, eu fico o tanto que eu posso em casa. Eu estou falando por mim, gente. Mas assim, todo mundo sabe, tá com gripe, toma isso que passa logo. Toma cachaça, toma qualquer coisa lá que passa. Se a gente não procurar o especialista, a gente não vai saber que tipo a gente tem. Então, a gente não vai ter o tratamento correto. E essa medicação que a gente faz em casa, ela pode não adiantar nadinha. É isso? Olha, é assim, nem toda síndrome gripal, ela vai evoluir para um quadro mais grave, ponto. Quem vai evoluir para os grupos graves? Pacientes idosos, gestantes, crianças com menos de 5 anos, pacientes que têm imunidade mais baixa, seja por uma doença, como uma doença oncológica, um paciente soropositivo, um paciente com imunossupressor. Mas por que toda a população tem que procurar fazer esse diagnóstico precoce? Também por uma questão de você ter que se isolar. Se tratar e se isolar para você não transmitir para o grupo de risco. Então, por exemplo, você falou de automedicação. Eu não posso chegar e falar que não faça automedicação. A gente não propaga isso. Mas no Brasil isso é permitido. Mas o alerta que eu deixo se você percebe sintomas mais fortes de síndrome gripal, procure fazer o exame correto para detectar qual que é o vírus, porque a depender do vírus você pode tratar e você precisa se isolar por uma questão também de segurança dos terceiros, para você fazer o bloqueio desse surto, para a gente evitar essa disseminação. Então você pode sim se automedicar naqueles sintomas leves, que são do resfriado comum, mas a partir do momento que você percebe sintomas mais fortes, evoluindo ficando mais difícil. Exatamente, síndrome gripal, você tem que procurar o teste. E aí a gente vai falar, Elda, de uma coisa muito interessante, de qual teste ser feito. Então vamos lá falar dos testes. A gente sabe que está gripado, a gente não sabe bem qual o tipo que a gente tem, vai que a gente esteja naquela fase mais devagarinho, vai que ela já tenha evoluído. Aí eu quero fazer o teste. Aí o que a gente tem que fazer? Qual o cuidado que a gente tem que tomar nessa hora? Exatamente. Se você for hoje na farmácia, além de encontrar medicações para automedicação, você hoje vai encontrar vários tipos de teste rápido. São testes baratos, eu acho que estão custando aí de 50 a 100 reais. E aí são autotestes que a gente chama, que é o teste de antígeno, o teste rápido para influenza, para Covid. E aí você vai e faz. Esses testes têm sua relevância, mas eles não são os melhores testes possíveis. Por quê? Porque eles têm uma taxa significativa de falso negativo. Eles são testes que a gente chama de baixa sensibilidade. O que isso quer dizer? Você vai lá na farmácia, compra o teste, faz aquele cotonetezinho em casa, o teste está negativo, aí você tem lá sua mãe, que é uma pessoa do grupo de risco, e aí você fica tranquilo assim, nossa, não estou com influenza, não estou com Covid, não vou passar para minha mãe. Só que pode ser que você está sim doente, só que aquele teste não foi o suficiente, porque ele é um teste que ele tem casos de falso negativo. Então, qual que é o melhor teste, doutora? É um teste de PCR molecular, que isso você encontra em laboratórios. Por exemplo, na NASA a gente tem no LACMAR, rapidamente acesso a esse exame, que é o teste respiratório com base no PCR, teste de PCR, que ele também é feito com o cotonete, mas ele é um teste de biologia molecular e que ele sim, ele tem uma taxa de eficácia, de sensibilidade bem mais elevada para detectar exatamente por qual vírus você está doente. Ótimo, agora depois a gente vai identificar esses vírus, mas a gente vai fazer isso no segundo bloco, tá? A gente vai fazer só intervalo, você já sabe, a gente vai tomar água, vai tomar café e vai voltar para conversar com você. Não se preocupe, a gente volta. Já estamos de volta conversando aqui sobre síndromes gripais, sobre um monte de gente que está sendo afetado de alguma forma por algum tipo de gripe, seja lá H1N1, influenza. A gente não sabe muito a respeito, né? Então, aí, nesses casos, a gente procura especialista, como o que a gente está conversando agora, que é a doutora Ellen Bentivi, que está nos dando mais uma orientaçãozinha a respeito disso. Você disse que a gente fazendo o teste em casa, ele pode dar o resultado legal, mas ele também pode ser um falso positivo. Por exemplo, falso negativo. Falso negativo. Não tem falso positivo, né? Não tem falso positivo, gente. Eu estou inventando. Por exemplo, eu faço o teste, ele deu negativo. Tá? Aí eu estou lá, crente que eu estou com uma coisinha leve. Mas eu sinto que aos poucos eu estou ficando me sentindo mal. Pior do que eu estava, ficando quebrado, evoluindo. ruim. Quer dizer, eu posso então desconfiar que esse teste não deu o resultado certo. Exatamente. Aí nesse caso,
Especialmente nesses casos em que o teste diz uma coisa e você sente outra, o certo é ir para o hospital. Aí deixa eu só fazer um adendo, porque no hospital, quando a gente chega lá, tem tanta gente, também do mesmo jeito, a gente fica, meu Deus, eu vou pegar mais um vírus aqui. Como é que a gente faz nessas horas, doutora? Olha, se você chegar no laboratório, por exemplo, chegar no Laquimar, e você referir que você quer fazer o teste, você não vai ser necessária requisição médica, não. Eu quero fazer o teste de PCR para vírus respiratórios. Chama-se esse teste. Você chega no Laquimar, a gente tem várias unidades, tem na Natos, a gente tem, acho que na Holandeses também. Acho que na Coama também tem uma. Na Coama uma. também tem. E aí você consegue fazer o teste, entendeu? E assim, o que é importante falar? Você fez uma excelente colocação, que quando você tem os sintomas gripais, você já tem que fazer o teste mais apurado. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque no caso da influenza, que é o nosso surto na cidade, a medicação para tratamento, ela vai ter o maior efeito nas primeiras 48 horas de doença até 5 dias. Ah, meu Deus, então, a gente nunca assim, procura nas primeiras 48 horas. Pois é, então assim, o ideal é que você vá direto para o teste mais eficaz, que é o PCR. Porque assim, ele vai ser o mais eficaz e se você tiver com influenza, você já pode entrar com a medicação para você evitar que esse quadro se agrave. Porque essas síndromes gripais, gente, elas podem evoluir para um estado de saúde onde você não consegue respirar só, onde você vai ter que ir lá com a gente para UTI, vai ter que usar oxigênio, vai ser entubado. É importante frisar que hoje esse agravamento se dá mais em grupos de risco. E aí a gente vai falar da profilaxia com a vacina. Quem são os grupos de risco? São os pacientes idosos, são gestantes, como eu falei, crianças e imunocomprometidos. Mas é importante que toda a população que tem sintomas gripais procure fazer o teste. Por quê, Ellen? Para você saber o que você tem. No caso da influenza, para você iniciar a medicação e para você se isolar. Porque, vamos supor, você mora com alguém do grupo de risco, sua esposa está gestante. Normalmente você tem os pais em casa, ou tem a Os esposa, pais, ou tem uma o esposo, criança. é isso. E aí, se você detecta que você está com um Covid, com uma influenza, você vai ter que se isolar ali pelo menos 7 dias. Então, isso evita também o contágio, evita que continue esse surto. Também é importante a gente falar que a gente está num período de aglomerações. Na verdade, a gente começar falando uma coisa aqui bem interessante. As pessoas associam muito que essas síndromes gripais e resfriados, nessa época de chuva, é por conta da chuva. Tipo assim, doutora, eu peguei uma chuva e gripei. Gente, não é isso. É a aglomeração. Nesse período que a gente está aqui na nossa região, que doutora, chove, as complicou. pessoas aglomeram. Aí vamos chegar como que a gente vai evitar isso no São João. Que todo mundo quer ir para o São João. Vamos lá, vamos ver. Por exemplo, eu vou para o IPE no dia de sábado. Exatamente. Eu não tenho como eu não entrar numa aglomeração. Não tem como não entrar. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir encarecidamente para quem estiver com sintomas gripais, evitar ir no IPE. É isso. Então, se você está bem de saúde... junho. Olha, mas agora não tem nem que ter medo de junho acabar. Porque junho acaba, mas tem julho e tem agosto. E a gente vai ter festa junina até agosto. Então, dá para aproveitar, dá para se resguardar em casa 7 dias, por aí? Exatamente. 7 dias. Isso. Aí, depois que a gente melhorar, que a gente não estiver mais infectando ninguém, aí a gente volta. Porque imagina, se você vai doente para lá, né? Uma pessoa é capaz de infectar várias pessoas. Você senta naquelas mesas que está todo mundo muito próximo dá uma espirrada ali. Dá uma espirrada, contamina um monte de gente. E ali as pessoas vão contaminar, vai começar uma cascata. E, gente, nessa cascata vão ter pessoas que vão ter sintomas leves, que não vão procurar nada, mas, gente, pode ter alguém que pode ficar gravemente doente. Uma pessoa idosa com doença. E aí essa pessoa, infelizmente, pode agravar. Então, se você tem sintomas gripais, evite a aglomeração. E se for sair de casa, por favor, use máscara, lave as mãos. A máscara é uma boa barreira, né? Mas na aglomeração, nem de máscara é bom evitar. Mas você tem que sair de casa, use a máscara, entendeu? Para evitar essa disseminação. E também é importante a gente falar, gente, da principal profilaxia para as síndromes gripais, que é o quê? A vacina. Isso. Tá bom? Hoje no Brasil, o Ministério da Saúde disponibiliza as vacinas. A gente tem campanha tanto para a influenza quanto para a Covid, para os grupos de risco. Tá bom? Então, a gente teve esse ano, em março já, que é justamente para essa população que eu falei, que são os idosos com comorbidades, as crianças, gestantes, imunossuprimidos. Então, assim, vacinem-se, a vacina não causa doença nenhuma, tá bom, gente? Mas aí o caso, só lhe interrompendo, o caso de dizer, eu vacinei, mas eu fiquei gripado. Pode. Vamos lá. A vacina não impede que você vá gripar. Não impede. Até porque a gente tem vários subtipos de gripe, como você falou, H1N1. Mas a vacina, gente, ela está associada à diminuição dos casos de agravamento. Isso.
Então, assim, É bom frisar isso mesmo. Eu já vi pessoas falando assim, poxa, doutora, eu me vacinei, mesmo assim estou aqui quebrado, doente. Meu amigo, talvez se você não tivesse vacinado, você estaria muito pior. Muito pior. Então, assim, não deixem de se vacinar. Não deixe de levar o seu pai, sua mãe para vacinar. Às vezes o idoso é muito resistente. É verdade. As crianças pequenas, gente, tem muita criancinha pequena com menos de 2 anos nas UTIs, entubadas também, entendeu? E a gente tem as vacinas que podem evitar, entendeu? Essas doenças e o agravamento dessas doenças. Então é importante a gente frisar isso. Pois é, a gente falou muito que o que está causando mais casos aqui é a influenza A, né? Então a gente tem a influenza, tem 2 tipos, A e B. A gente tem, na verdade, 3 tipos de influenza. A, B e C, a priori. A gente só que o que causa em humanos são a A e a B. Qual a diferença das duas, doutor? Aí a gente vai entrar em diferenças genéticas, moleculares, coisas assim mais esparsas. Mas quem mais costuma agravar em humanos realmente é a influenza A. É essa que está fazendo esse estrago todo aqui, né? Aí você também pode perguntar assim, doutora, uma coisa interessantíssima de falar que eu lembrei agora. Por que é que eu tenho que vacinar todo ano? Que você fala assim, eu vacinei ano passado. E você tem que vacinar de novo? Por conta que essas influências, elas têm subtipos, gente. Elas fazem derivação genômica, é um nome ridículo, para falar o quê? Que elas vão evoluindo, elas são inteligentes, é um vírusinho safado ali, inteligente, entendeu? Que ele vai evoluindo todo ano, mas o pessoal do Butantan vai lá também junto, e altera a vacina. Cada vez ela vem de uma forma diferente. Exatamente. E dribla a vacina do ano passado. Os efeitos então, da vacina a vacina passada. que você teve esse ano, gente, não vai servir a de eterno. Por isso que as campanhas são anuais. Por isso que você tem que vacinar anualmente. Influenza, o H1N1 a gente não está tendo rapidinho? A gente também tem, mas assim, a gente observa que ele diminuiu mais. Salvo engano, hoje, dos subtipos de influenza, o que está muito frequente é o H2N2. Salvo engano. Mas assim, quando você fizer o teste, ele vai detectar mesmo qual é a influenza geral, se é A ou B, ou vírus sincicial ou Covid. E no caso da influenza específico, que é o nosso pico sazonal hoje, a gente tem o Tamiflu, que é a medicação para fazer o antiviral. Um adulto comum toma 2 comprimidos por dia durante 5 dias e ele evita o agravamento da doença. Entendi. E casos de Covid também estão comuns? A gente tem, mas assim, em relação à influenza, é menos da metade dos casos. Ótimo. Então a gente tem que focar mesmo na influenza A. Focar nas síndromes gripais e focar no diagnóstico delas precoce, no exame a gente correto. Não vai saber, com certeza você não vai saber o que é influenza A, o que é influenza B. Eu não vou saber, eu só sei perguntar, não sei fazer o resto, né? Então, o certo mesmo é procurar o hospital, procurar o especialista, vai lá, tá muito cheio, bota uma máscara, fica lá esperando o atendimento, porque você vai sair com um diagnóstico. Ou procura o laboratório. E procura logo o laboratório. E procura fazer. É de graça, né, que você falou? De graça não é. Você tem um autoteste na farmácia que você pode comprar, mas você pode procurar no Lacmar, tem um valor, mas é muito importante que você faça o teste de PCR respiratório para você detectar qual vírus está causando a sua síndrome gripal. Então é importante falar isso, que as pessoas com síndrome gripal, é bom que elas façam um teste para detectar exatamente, de maneira correta, qual vírus elas têm e, de acordo com isso, se isolar ou tomar seu antiviral e evitar passar essa contaminação para outras pessoas. Ok, gente, eu acho que a gente falou todo o básico. Se faltou alguma coisa, vocês ligam para a gente queria falar sobre isso. Ela vem de novo e conversa com a gente para dar mais informação. Porque acho que a gente deu muita informação, isso foi muito bom, muita informação. Automedicação pode, depende. Teste da farmácia? Pode, depende. Mas o certo mesmo é um especialista e um teste oficial para detectar o tipo de gripe que você tem e qual tratamento deve ser seguido. Doutora Ellen Bentivi, muito obrigada por todas essas informações para me ajudar a fazer o café de hoje. Muito obrigada. O café com as notícias hoje mesmo, Com certeza. Então, muito obrigada pelo convite. Fico alerta para a população. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Podem procurar o Hospital Natos, o Laboratório Lacmar. A gente está lá para atender, receber vocês. Eu, como intensivista, fico muito feliz de estar aqui, porque a gente, infelizmente, vê muitos casos na UTI que, às vezes, poderiam ter sido evitados com um diagnóstico precoce, com medidas de prevenção, com vacina. Então, fico alerta para a população e muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Bom dia para você aí também do outro lado, que ficou sabendo todas essas informações sobre essas síndromes gripais, para você ajudar você a detectar a sua, se você tiver. Tchau e até a próxima.